Shalom, queridos. Hoje é Romanos capítulo 5. Glórias a Deus. Em Romanos 5, nós estudamos que Paulo continua um assunto que foi iniciado ainda em passagens anteriores e apresenta vários argumentos que sinalizam que para que haja salvação é necessário haver justificação. No versículo 5, Paulo diz que a tribulação traz experiência e que essa, por sua vez, traz paciência, aprendizados e esperança. Junto com a esperança vem a paz, que é derramada em nossos corações, pelo Espírito que nos foi dado para que venha ocorrer justificação. É necessário confiar em Deus no processo que passamos, pois muitas vezes passamos por tribulações e nos questionamos quais as razões para isso está acontecendo. Mas sempre haverá experiência aprendida a partir disso. Logo, trata-se de um processo evolutivo, um evolutivo nosso, que irá nos gerar virtudes. Romanos 5 tem seu contexto, vamos ver o contexto histórico de Romanos 5. No contexto dessa passagem, o objetivo de Paulo é que consigamos entender que a salvação vem pela graça. O Senhor nos deu a graça da justificação a nosso favor de forma gratuita para que tenhamos condições de sermos salvos. Nós logo devemos aprender e buscar nossa justificação pela fé e crença no Deus Todo-Poderoso. Acreditar no Deus Todo-Poderoso. Romanos 5, versículo 1. Justificação pela fé. Diversos biblicistas divergem quanto ao fato de o capítulo 5 pertencer tematicamente à primeira seção principal de Romanos, ou à seção da vida cristã, capítulo 6 a 8. Alguns estudiosos não acham que essa parte, que Romanos capítulo 5 pertence pelo tematicamente, na primeira seção de 1 a 5. Acha que pertence à seção de vida cristã de 6 a 8. Contudo, a presente perícope possui conexões com ambas. Em Romanos 5, de 1 a 11, Paulo usa nós e nos para explicar os benefícios que possuem aqueles que são justificados. A justificação é apenas uma das muitas maneiras de se falar a respeito da salvação. Nesta divisão, Paulo mostra como a justificação envolve a reconciliação. A justificação fala do nosso sólido status legal diante de Deus, enquanto a reconciliação descreve nosso relacionamento reparado com Deus em termos mais pessoais. Estávamos em guerra contra Deus e pessoalmente alienados de sua presença. Mas o Senhor nos reconciliou por meio de seu Filho. Temos paz em alguns manuscritos. Não pode ser lido como compreendemos o fato de que temos paz. Essa expressão, temos paz, em alguns manuscritos, pode ser lido como compreendamos o fato de que temos paz.
Essa paz é um fato objetivo e estabelecido porque Jesus a realizou de uma vez para sempre. Romanos 5, 2. A esperança da glória. O acesso à graça de Deus é o privilégio de todos os cristãos. Temos a liberdade de entrar em sua presença em todo o tempo. Seu cetro dourado está sempre estendido. Esther 4:11. Romanos 5, de 3 a 4. A tribulação nos traz aprendizados. Os cristãos podem se gloriar nas circunstâncias difíceis e nas tribulações, porque sabemos que através delas o Pai nos disciplina para maior santidade. Hebreus 12:10. Romanos 5:5. O Espírito Santo. A esperança cristã A esperança cristã é certa porque o amor de Deus nos é assegurado pelo ministério do Espírito Santo no íntimo de nós. O amor de Deus, vou repetir aqui, a esperança cristã é certa, porque o amor de Deus nos é assegurado pelo ministério do Espírito Santo no íntimo de nosso ser, ou seja, em nossos corações. Romanos 5, de 6 a 8. Jesus morreu pelos ímpios. Podemos estar seguros do amor de Deus, visto que Ele fez tanto por nós quando ainda estávamos sem força. Nós éramos ímpios pecadores e seus inimigos. Era ímpio e era inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Jesus, porém, morreu para salvar essa classe de pessoa. Que classe de pessoa? Classe de pessoas que eram ímpias, pecadoras e eram inimigos de Deus. Jesus morreu por isso, por nós, que éramos assim, inimigos de Deus e pecadores. A palavra traduzida como por, pelos, é a preposição grega, usada em contextos em que a substituição é o tema princípio. Jesus morreu em nosso lugar. Deus escolhe livremente nos amar e, ao fazer isso, atribui-nos valor por meio da fé em Cristo. Romanos 5:9. A justificação pelo sangue de Jesus. Não resta nenhuma dívida de ira para aqueles que foram justificados por meio da fé em Cristo Jesus. Romanos 5, de 10 a 11. A reconciliação. Se pela morte de Cristo fomos reconciliados com Deus, quanto mais garantidos devem ser as boas novas de salvação, agora que Ele ressuscitou e vive para sempre. Romanos 5, de 12 a 21. O pecado e a morte. Nessa sessão, Paulo encerra a sua discussão principal a respeito da justificação pela fé com uma analogia complexa, condensada e controversa. Ele mostra que a graça na justificação nos alcança e nos afeta em Cristo, muito mais do que o pecado e a morte nos afetaram em Adão. Romanos 5:12. Somos pecadores. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, dá a esse versículo essa palavra, portanto, dá a esse versículo uma certa conexão com a seção anterior. O pecado e a morte são quase personificados nessa perícope. O pecado reinou na morte.
Assim também, essa expressão assim também, introduz uma sentença grega longa e difícil. As comparações principais são claras, mas alguns detalhes levam os intérpretes a opiniões diferentes. Paulo considera o significado universal que o primeiro. Paulo considera o significado universal que o primeiro Gênesis 1, do capítulo 1 ao capítulo 3, e o último Adão, Jesus Cristo, tem para a humanidade. Os biblicistas se dividem sobre a expressão porque todos pecaram. As duas interpretações principais são: todas as pessoas cometeram pecado e todos os seres humanos pecaram e, consequentemente, morrem. De algum modo, todos os seres humanos pecaram em Adão. A segunda opinião é mais provável e requer que Adão tenha sido um representante, cabeça federal da raça, e atuando em lugar de todos nós, ou que Adão tenha sido o cabeça seminal da raça e que, de algum modo, nós estamos nele. Romanos 5, de 13 a 14. Morte física reinou na raça humana. A morte física reinou na raça humana. Esses versículos apoiam a segunda opção interpretativa para o versículo 12. O pecado reinou sobre a humanidade antes da entrega da lei, embora ninguém tenha pecado do modo que Adão pecou. O pecado de Adão foi ato pessoal e deliberado que mergulhou a raça humana na morte física e espiritual. Todos os seres humanos, inclusive bebês, recém-nascidos e crianças pequenas, que são incapazes de avaliar o certo e o errado e que, por isso, não são pecadores deliberados, estão sob o domínio da morte. Todas as pessoas agora nascem espiritualmente mortas. O que o pecado de Adão teve esse efeito amplo porque ele era um tipo ou prefiguração de Jesus, daquele que havia de vir e representou toda a humanidade, tal como Jesus faria na cruz. Então, por isso foi grave. Ele falhou dentro do plano de Deus. Não podia ter feito isso que ele fez. Assim como nós hoje, depois do que Jesus fez, não podemos fazer o que temos feito. Jesus veio sendo o segundo Adão, deu a sua vida por nós e nós estamos fazendo coisas terríveis, menosprezando todo esse sacrifício. Um deles é a gente não considerar a palavra. Ele deixou escrito ir de fazer discípulos. Mas isso dá trabalho e a gente não quer trabalhar. A gente prefere ir para a frente do povo com o microfone, pular e saltar, pregando o que a gente bem entende. Mas sentar com pessoas para ensinar a palavra de Deus, ganhar as pessoas, sentar com elas e ensinar, poucos querem. Mas nós vamos ter uma mudança nesse ministério. Deus está operando poderosamente. Esse discipulado é nobre. De 7 em 7 dias, sem falhar. Não tem motivo para falhar. Porque o discipulador, ele, mesmo que ele não esteja presente, ele tem o vídeo nas mãos e ele envia o link para cada discípulo e eles respondem tudo direitinho e envia para a apóstola Rai Nascimento o questionário respondido e o nome dele do discípulo no vídeo lá no YouTube, no lugar dos comentários, dizendo: meu discipulador é fulano de tal. Pronto, não tem necessidade de faltar discipulado, porque nem com o discipulador doente não precisa faltar, só basta os discípulos obedecerem, responder tudo direitinho e ir no YouTube colocar o nome: meu discipulador é fulano de tal.
Então, esse é um discipulado nobre. Graças a Deus o Senhor nos entregou esse tesouro. Um discipulado nobreza, graças a Deus. Romanos 5, de 15 a 16, o dom da graça. As obras de Adão e de Jesus possuem extensão semelhante, mas têm efeitos completamente diferentes. Apenas um pecado deliberado mergulhou a humanidade na ruína. Mas Deus proporcionou a dádiva que resultou em justificação, apesar de nossas muitas transgressões. Aquilo que se obtém por meio de Jesus é maior do que aquilo que se perdeu por meio de Adão. Romanos 5,17. Abundância da graça. A morte prendeu toda a raça humana em seu reino. O autor, Hebreus, retratou isso de maneira vívida quando escreveu a respeito do que Jesus realizou por sua morte na cruz. Por sua morte na cruz, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus 2, de 14 a 15. Foi isso que Jesus fez. Tirou o medo da morte, porque nós sabemos para onde vamos. Tem uma promessa. Estaremos com ele numa cidade que não tem luz, porque a luz é o próprio Jesus. Teremos corpos incorruptíveis e vestes brancas e brilhantes, e sentaremos numa mesa para ceiar com ele para sempre. Os cristãos que, com o resto da humanidade, eram outrora escravos no reino das trevas, foram trazidos para o reino de Cristo como filhos para reinar com ele. Colossenses 1, versículo 13. Romanos 5,18. A condenação a partir do pecado de Adão. O pecado de Adão resultou na condenação de todos os homens, ao passo que a morte substitutiva de Cristo tornou possível a justificação que traz a vida a todos os homens. Romanos 5,19. A partir da obediência será feita justiça. A expressão será feita, não. A expressão serão feitos. Essa expressão serão feitos não se refere ao último julgamento, como se a nossa salvação estivesse pendente até o último momento. Pelo contrário, ela descreve o fato de que os cristãos foram feitos justos quando eles tiveram a fé. Uma vez que, ao escrever, Paulo sabia que muitas pessoas ainda chegariam à fé, era próprio usar o tempo futuro. Então, essa expressão serão feitos, tem a explicação, como já acabei de falar. Romanos 5, 20 a 21. Paulo discute as funções das leis. Como em Gálatas 3,19, Paulo descreve a lei como um autor secundário no drama da redenção. A lei nunca foi o fim em si mesma. Pelo contrário, sua função era fazer com que a transgressão fosse ressaltada, tornando-nos cônscios do pecado. Por meio disso, fica realçada a necessidade da graça, fornecendo ocasião para Deus concedê-la de forma transbordante. Então, a lei não foi para salvar, foi para mostrar que nós somos pecadores e que ia precisar de Jesus Cristo vir para nos dar a salvação. Conclusão. Portanto, como podemos observar nessa passagem, Paulo fala que Deus entregou seu filho para que nós pudéssemos ser justificados. Essa justificação nos possibilita que sejamos salvos e nos foi dado de forma gratuita,
por misericórdia de Deus. Assim como o pecado de Adão condenou a muitos, Deus também, Deus também fala que a obediência poderá salvar a muitos também. Além disso, Paulo explana que a tribulação nos traz paciência e com ela uma série de aprendizados. Por isso, devemos entender e inclinar nossos pensamentos ao que devemos aprender diante de uma tribulação, pois, de uma forma geral, se o Senhor nos permite passar por uma tribulação, significa que devemos aprender algo nessa situação. O que você precisa e o que eu preciso é aprender, é estar aprendendo com o que estivermos passando. O que é que você está passando agora? Aprenda com isso. Tudo que o Senhor permite em nossas vidas é para que nós possamos crescer, não é para a morte, é para o crescimento espiritual. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI FJ, com todos os líderes de células e componentes de células do MAI FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.